Somos tantos, esquecidos, corpos iludidos, de pensamentos comprimidos. Nascemos no meio do caos e somos avatares da força solar. Nosso canto além de paz é um grito de guerra que soará para as nossas próximas gerações. O momento é de refletir, repensar atitudes e ações, assim como enfatizar a necessidade de cuidarmos da Terra-mãe. Cuidar de quem cuida e sempre cuidou da nossa existência. Nós que fazemos parte desse ecossistema. A cidade dos não indígenas nasceu no meio das nossas comunidades, fazendo assim uma das maiores tragédias que poderia acontecer com uma nação. O esquecimento da sua cultura, da sua língua e de todo o conhecimento passado de geração a geração durante milênios. Esse é o podcast Risca a Faca, uma realização do Goethe Institut. Arte contemporânea por quem faz. Eu sou Débora Pio e esse é o episódio número 5, Fricção. Eu tenho a minha história e vivência da Congada desde o meu nascimento. Eu sou a Valéria Eurípia de Souza Santos Oliveira, conhecida como Valéria da Congada pelo estado de Goiás e nacional. Eu nasci no dia 8 de maio de 1971, onde nascia a Congada Irmandade 13 de Maio, a qual meus pais fizeram essa fundação desse novo grupo em Goiânia. Porque quando eu nasci, já existia a primeira Congada em Goiânia, em 1943, que é a Congada Rosa e Branco, onde minha mãe foi uma das primeiras bandeirinhas, né, aqui de Goiânia. Meu pai foi o terceiro capitão da Congada, da criação, né, no Rosa e Branco. Então, eu me sinto, de coração e sangue, uma filha de negros griots, que veio para o estado de Goiás trazer para Goiânia o nascimento dos tambores da Congada. Que a gente sofria muita discriminação racial, discriminação de tolerância religiosa, né? Eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, nessa idade, a gente andava muito com a Congada, porque a Congada é uma caminhada de procissão. Então, a gente andava muito para fazer as visitas, a gente ir nos festeiros, e na hora que terminava o dia, a gente ia embora, né, encerrar o dia na casa do nosso festeiro, ou na casa dos meus pais, onde a gente entregava o batalhão nesse dia, para o outro dia a gente começar. Meu irmão me colocava no pescoço, colocava eu assim no pescoço, aí imagina como que é pegar uma criança, engarrachar ela assim no pescoço, e a gente ia. Eu só sei que eu chegava em casa, eu já estava babando assim, minha cabeça na cabeça dele, que ele falou, neguinha que gosta de dançar, mas na hora que encerra tudo, quer colo, né? Então, assim, eu vi a discriminação dos adultos, mas o aconchego e o acolhimento dos meus mais velhos, eu ficava protegida, é como se eu estivesse dentro de um casulo. Então, eu não tinha medo de nada. Eu só tinha, e tenho, né? Eu tenho o imenso amor e fé por estar dentro da Congada. Eu me sinto protegida quando eu saio nas ruas, cantando para Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, e os tambores é como se fosse meu escudo. As cantigas nos fortalece, coloca a gente com a cabeça erguida e dizer lá na rua, não tenho medo de você. Então, eu cresci assim.
pequena, né, que eu cheguei aqui com 17 anos. A minha mãe, né, ela trabalhava de empregada doméstica. E geralmente as rodas de ciranda eram na semana, eu lembro. Não era nos domingos, não, era na semana. A gente morava num bairro bem distante, mas a gente escutava o instrumento de sopro da ciranda. Olha, a gente não escutava a música, a gente escutava o instrumento, que geralmente a ciranda usa muito um instrumento de sopro, né? Esse trompete, né, da ciranda tocando de longe. Meu nome é Marta Leonardo de Oliveira, mas todo mundo me conhece como Martinha do Coco. Martinha do Coco, porque eu trago comigo, né, essa cultura popular, a cultura do samba do coco, original lá de Olinda, né, mas agora, acredito assim, o coco já não tem esse domínio que é uma dança lá de Olinda. O coco ele já se expandiu por esses estados todos, né? Aí a minha mãe levava a gente, eu lembro assim, a gente subia a ladeira, né? E aí pronto, aí todo mundo assim dançava ciranda, e era muito aquela comunidade de gente, todo mundo dançando a ciranda, porque é a ciranda mesmo, de dançar mesmo, de você subir, né? Que também era aqueles tempos, né? Esses tempos um tempo bom, né? Você ia mesmo para você dançar a ciranda, né? Para você se divertir, né? E minha mãe, como não tinha dinheiro de transporte, né? Era tipo assim, era tão longe que podia ir era para ir de transporte, mas a gente ia a pé e voltava a pé, né? Então, essa coisa já vem meio de raiz, de você gostar mesmo, né? De gostar do carnaval. A minha mãe fazia fantasia pra gente, né? A gente pequena, minha mãe costurando na mão, né? Que ela não tinha máquina, costurava na mão, aquelas fantasias com a criatividade dela, sabe? Então, quando eu cheguei aqui em Brasília, já vim carregada dessa cultura já na pele, né? Por todo canto, né? Porque a gente via muitos maracatu rural. E chegamos aqui, foi uma nova descoberta, né? Aqui em Brasília, porque a gente teve que se reinventar toda, né? Não só Martinha, né? Como toda a minha família, porque era outra cidade, outro habitat, né? Em termos de clima, né? Na cidade a gente saiu de Olinda um clima quente, a gente chegou aqui no frio, né? Se reinventamos todos, nesse caso, com a cultura, né? Com a cultura daqui, a cultura das coisas que a gente estava, em termos até de comida mesmo, né? Tinha comida aqui em Brasília que eu nunca tinha visto lá em Pernambuco. Então, uma jovem com 17 anos, fui aprender tudo de novo. Mas aí que tá, né? Eu aprendi tudo de novo, mas a cultura que tá dentro de você, a cultura que você carrega, né, nas suas origens, né? Elas ficam ali, né? É como a contação de história, né? A história minha estava dentro de mim mesmo, né? Ainda acredito na retomada e que as próximas gerações possam viver com a dignidade se lutarmos agora. O amanhã não espera. Só temos o hoje. Nas minhas andanças pelo Brasil afora, eu percebi também o quanto que o meu povo perece por conhecimento da nossa própria cultura, do processo de colonização, perece por causa de alimentos industrializados e processados, gerando assim uma geração doente, com mentalidade fraca, fácil de ser manipulada por seres de espíritos vazios. Estudar, vivenciar e lutar são os nossos maiores atos revolucionários, porque eles não esperam isso de nós.
Tenho pensado bastante sobre meu papel enquanto artista com esses acervos e essas instituições. Eu tenho esse nome, Denilson, eu sou da nação Baniwa, do clã Varipéia da Kenai, sou rio-negrino, amazônida. Estou falando no momento aqui do Museu de Arte do Rio, nesse trânsito entre mundos, mundo indígena, mundo não indígena, entre arte, artefatos e territórios, né? Até que ponto, por exemplo, o aumento ou a drástica incisão nesses espaços seja de fato a melhor estratégia nesse momento, ou se uma aproximação estratégica política de uma política de guerra tradicional que chega no limite entre o combate e a ameaça seja uma melhor estratégia, porque nossos corpos já são uma evidência de uma ameaça a esses lugares. Eu não preciso, por exemplo, chegar num museu e expressar, como eu fiz na Bienal, violentamente rasgar um livro para questionar esse espaço. O meu corpo hoje, ele já cria uma tensão, mesmo que eu não fale nada, mesmo que eu só me aproxime da bilheteria do espaço. Então, essa tensão quase guerra fria já é uma coisa super interessante do trabalho, né? E me preocuparia hoje, por exemplo, de entrar num museu e não mais questionar a curadora ou curador daquele museu, mas antes de questionar, tirar fotos, analisar, medir, anotar as cores, tudo, para refazer isso em outros lugares e depois questionar esses objetos e a própria curadoria. Eu tenho andado com muito cuidado por esses lugares, sabe? Com muito cuidado mesmo. De fato, teve uma aparição muito grande de artistas indígenas, mas eu venho de um lugar, e aí eu não falo por outros artistas indígenas ou outros corpos indígenas, eu falo por mim agora. Eu venho de um lugar onde estar em exposição, estar visível, não é bom, não é legal, porque estar visível é ser um alvo, né? Às vezes, para mim, é melhor estar invisível e desaparecido da cena do que estar em exibição, porque estar visível traz demandas que não sei se são demandas que representariam, por exemplo, o que eu acredito hoje. Então, estamos só no começo, assim, acho que a aparição ela é importante porque ela mostra que estamos por aqui, né? Estamos em alerta e estamos construindo alguma coisa. Penso que toda essa aparição e tudo que está sendo construído, ela, de fato, ainda é uma construção, ainda muito nova. Nós não temos, por exemplo, ainda hoje, como definir o que é uma produção indígena contemporânea. Nós não temos como definir, por exemplo, o que é essa arte construída agora. Nós não temos como definir, por exemplo, nem que corpos indígenas estão aparecendo ou desaparecendo. Porque, assim, eu tenho plena consciência do lugar onde eu estou. Eu sou uma pessoa indígena, de fato, que nasci numa comunidade, que cresci numa comunidade indígena, mas que tive acesso à universidade, que tive acesso a outros códigos, que tenho uma certa facilidade de trânsito, que falo português muito bem e tudo. E eu não posso, por exemplo, hoje, lutar por uma exposição onde existam artistas indígenas e essa exposição apenas representar uma aparição, né? Porque colocar quadros na parede é muito fácil. Fazer uma exposição é muito fácil. O difícil é ultrapassar quadros na parede. O difícil é ultrapassar outras realidades. Como fazer a retomada se estamos muitos anos atrasados pelo processo genocida que acontece até hoje? Temos ocupado espaços que não somos aceitos. Instituições que rejeitam a nossa ancestralidade e que abominam a nossa existência, forma de pensamento e viver. Eu mesmo só tive consciência do que era ser indígena na minha adolescência. Às vezes agradeço por ter crescido na cidade. Às vezes tenho ódio.
Agradeço porque consegui enxergar que o mundo aqui fora é pior para nós, povos originários. Tenho ódio por saber que ainda manipulam a história que contam para a população que vive nesse território denominado América é extremamente ridícula. Até os nomes que foram dados são ridículos. Eu cresci nas ruas de Roraima e do DF. Vi e vivenciei histórias que trago em minhas composições e poesias. Inclusive a exclusão, a autofobia e o não pertencimento por ser indígena e não estar vivendo dentro do meu território. Eles têm em mãos o poder de alienar, de manipular, de coagir, oprimir, assassinar, e não apenas a morte física. Tem netos meus que falam assim, vou Martinha do Coco, entendeu? Eu já tenho um nome e um sobrenome para eles, né? Quando eu passo, a criançada fala, Martinha do Coco, porque a criança está ali na praça e vê, né, vê as histórias. Criançada, todo mundo já, né, antenado, já chega menino com muita pergunta e que já vão lá, vão pesquisar, né, sobre Martinha do Coco. É fundamental a criançada ter, assim, discutir, né, estar inserido na escola a essa cultura popular, né, e também a cultura dos pais, né, dos pais dele, né, então, dos pais, dos avós, né, das ancestralidades. Aí eu não vejo meu corpo cansar. Eu deito, parece que eu sinto meu corpo assim flutuando. Parece que eu não vou parar de dançar, não. Aí eu cochilo, parece que se eu dormir, parece que eu acordo com mais ideias. O legado dos meus pais, hoje eu tenho minhas filhas, né, que estão aí me ajudando a seguir esse legado. Então, assim, hoje dentro de Goiânia, a minha filha é capitã, é a primeira mulher a pegar no bastão, tomar um posto de um homem, fazer a voz de tantos homens, né, dentro de uma congada. Minha outra filha é na sanfona, que ela toca uma pé de boda retado, né, porque é minha filha não, viu? Por que você tá pegando no bastão, mulher? Por que você tá tocando uma sanfona, mulher? Por que você tá batendo um tambor, mulher? A tradição fica no coração, mas a necessidade hoje bate mais forte. Então, é dessa necessidade que a Congada 3 de Maio não morreu. É justo contar essa ficção a partir do que nos sobra para contar, né? A história do Brasil, a história da arte, a história dos museus, a colonização toda, ela sobrevive porque existe toda uma construção mentirosa da história. Como nós podemos criar nossas próprias ficções a partir do que a gente imaginar sobre toda essa história que está publicada em livros, em filmes, em músicas? Então, como enquanto artista, a gente pode criar nossas próprias histórias e ficções? Somos tantos, esquecidos, corpos iludidos, de pensamentos comprimidos. Esse foi o 5º episódio da série Risca-Faca, um podcast do Goethe Institut. Nessa edição, além das entrevistas com Denilson Baniwa, Valéria da Congada e Martinha do Coco, contamos com depoimento de Ian Wapichana. Conceito de Débora Pio, curadoria de Brisa de la Cordilheira, Ives Souza e Juliana Godoy, roteiro de Cláudia Rocha, criações sonoras de Ian Wapichana, desenho de som e trilha sonora original de Luísa Puterman e mixagem e masterização de Funai Costa. Até o próximo episódio.